Capítulo 3. Deus se dispensará seus julgamentos. Grandes calamidades virão depois que o evangelho for retirado dos gentios. Na noite de 21 de setembro de 1823, o profeta Joseph Smith recebeu a visita de Moroni, um ser angelical. Moroni relatou muitas verdades importantes a Joseph durante suas 3 visitas naquela noite. Entre suas declarações mais significativas está a seguinte advertência registrada pelo profeta: Ele me informou sobre grandes julgamentos que viriam sobre a terra, com grande desolação causada pela fome, a espada e as pestes, e que esses julgamentos dolorosos viriam sobre a terra nesta geração. Advertências semelhantes foram feitas repetidamente pelo Senhor. Quando ele ainda estava na terra, predisse aos seus apóstolos os eventos que ocorreriam nos últimos dias. Eis que falo pelo bem de meus escolhidos, porque nação se levantará contra nação e reino contra o reino, haverá fomes, pragas e terremotos em vários lugares. As revelações dos dias modernos nos disseram a época em que os julgamentos causados por elementos naturais vão começar a deixar sua marca. Embora através dos anos, a frequência de terremotos, chuvas violentas, grandes tempestades e outras calamidades terão aumentado, no entanto, o tempo em que essas catástrofes serão atacadas com força total será o período após o cumprimento dos tempos dos gentios. O Senhor esclareceu isso na seção 88 de Doutrina e Convênios quando disse como os santos devem ir entre os gentios pela última vez, tantos quantos a boca do Senhor chamar, para vincular a lei e selar o testemunho, e preparar os santos para a hora do julgamento que se aproxima. Em seguida, ele proclamou que após o seu testemunho, vem a raiva e a indignação sobre as pessoas. Que calamidades o Senhor disse que sobreviriam à terra naquele tempo. Depois do seu testemunho, vem a raiva e a indignação das pessoas. Porque depois do seu testemunho vem o testemunho de terremotos que vão causar gemidos no centro da terra, e os homens cairão no chão e não serão capazes de ficar em pé. E também vem o testemunho da voz do trovão, e da voz do relâmpago, e do voz das tempestades e voz das ondas do mar que ultrapassam os seus limites. Nefe, o grande profeta do livro de Mórmon, viu a iniquidade em uma visão característica dos gentios depois que seus tempos foram cumpridos. Ele disse que sua profecia se aplica a esses gentios, ambos aqueles que vêm para esta terra, América, como os que estão em outras terras, e se cumprirá quando forem bêbado com iniquidade e toda espécie de abominações. Então ele previu sobre os julgamentos de Deus que viriam sobre eles, e quando esse dia chegar, o Senhor dos Exércitos irá visitá-los com trovões e terremotos, e com um grande rugido, e com uma tempestade, e com uma tempestade, e com a chama de devorando fogo. Jacó, irmão de Nefe, também previu esse período de destruição e disse que o Messias se preparará pela segunda vez para restaurar novo seu povo, Israel, que ainda aguardando a vinda do Messias. Como visto no capítulo anterior, a maior congregação de Israel acontecerá após a tempos dos gentios, ou seja, na época em que Nefe falou anteriormente. A profecia de Jacó foi semelhante à de seu irmão, e aqueles que não acreditam nele serão destruídos por fogo, por tempestades e por tremores de terra, da efusão de sangue e da peste e da fome. Parte da mensagem da profecia sobre a guerra é aqui, começando com o período após os escravos terem se levantado contra seus senhores através do mundo. Com a espada e o derramamento de sangue os habitantes de terra, e com fome, pragas, terremotos, trovões do céu, e também com violentos e relâmpagos intensos, farão com que os habitantes da terra sintam raiva, indignação e punindo a mão de um Deus Todo-Poderoso, até que a consumação decretada tenha destruído completamente todas as nações. Assim, o período de grandes desastres naturais e calamidades é identificado que ocorrerá depois que os tempos dos gentios forem cumpridos e durante o período de as guerras de destruição total. Presidente Brigham Young advertiu calamidades que a natureza reservaria para o mundo neste período, quando os líderes pararem de prestar testemunho, que o Senhor lhes disser: voltem para casa, agora vou pregar meus próprios sermões para as nações da terra. Tudo o que você sabe quase não pode ser chamado de prelúdio para o sermão que será pregado com fogo e espada, tempestades, terremotos, granizo, chuvas, trovões e relâmpagos e destruição horrível. Qual a importância da destruição de alguns vagões? Você vai ouvir falar de grandes cidades, agora idolatradas pelo povo, afundando no chão, enterrando seus população. O mar avançará além de suas margens, afundando grandes cidades. A fome se espalhará pelas nações, e nação se levantará contra nação,
reino contra reino e estado contra estado, em nosso próprio país e em terras estrangeiras, e se destruam uns aos outros, mostrando apenas desdém pelo sangue e pela vida de seus vizinhos, suas próprias famílias ou suas próprias vidas. A peste estressante do Senhor. Observe com atenção especial uma série de profecias que tratam de uma doença terrível que Deus derramará sobre a terra durante este período. Depois de recontar os tempos dos gentios e declaram que desviarão seus corações dele por causa dos preceitos dos homens, o Senhor disse: nessa geração os tempos dos gentios serão cumpridos. E os homens viverão nessa geração que não morrerão até que vejam uma praga violenta, pois uma doença devastadora cobrirá a terra. Mas meus discípulos estarão em lugares santos e não serão movidos, mas entre os perversos, os homens levantarão suas vozes e amaldiçoarão a Deus e morrerão. E também haverá terremotos em vários lugares e muitas devastações. No entanto, os homens endurecerão seus corações contra mim e levantarão suas espadas uns contra os outros, e eles vão se matar. Mesmo antes de organizar a igreja, o Senhor proclamou que o testemunho dos 3 testemunhas seriam publicadas e serviriam para condenar esta geração se eles a rejeitassem. Então ele disse o que essa condenação abrangeria, pois uma praga devastadora irromperá entre os habitantes da terra e continuará derramando de vez em quando, se eles não se arrependerem, até que a terra esteja vazia, e seus habitantes serão consumidos e totalmente destruídos pelo esplendor de meu chegando. Em 1832, o Senhor advertiu que eu, o Todo-Poderoso, coloquei minhas mãos sobre as nações para açoitá-las por seus iniquidades. E pragas serão derramadas, e não serão removidas da terra até que eu tenha concluído minha obra, que tem que ser encurtado na justiça. Uma profecia em Isaías foi interpretada por várias autoridades da Igreja Sul, como se referindo a uma futura calamidade nas Américas. A população é uma videira e prediz que Deus lhe podará os galhos com uma tesoura de poda e cortará e removerá os galhos. E todos eles serão deixados para as aves das montanhas e para os animais da terra. Sobre eles os pássaros terão verão e todos os animais da terra passarão o inverno. O período deste evento é identificado como o tempo que o cumprimento dos tempos dos gentios, porque ocorrerá quando estiver ajuntando Israel, e possivelmente esta referência é direcionada ao retorno das 10 tribos. Naquele tempo, uma oferta será trazida ao Senhor dos Exércitos, do povo de alta estatura e tez brilhante, das pessoas temíveis desde o início e depois, pessoas fortes e conquistadoras, cuja terra é atravessada por rios, até o lugar do nome do Senhor dos Exércitos, até o Monte Sião. Orson Pratt comentou sobre esta profecia e interpretou claramente como se referindo a uma destruição futura na América. Ele disse que Deus visitará os continentes americanos com julgamentos que são terrivelmente severos, pois farão com que mentem as centenas e os milhares de uma extremidade da terra a outra sem ser enterrado, e quem será o alimento para os pássaros do ar e os animais do campo. Por quê? Porque os julgamentos de Deus serão tão rápidos que não haverá tempo para enterrá-los. Alguém se pergunta: você realmente acredita que tais julgamentos virão sobre nossa nação? Eu não apenas acredito, mas eu sei disso. Antecipava-se que esse flagelo chegaria em parte aos santos, bem como aos gentios, se os santos não forem retos. Uma revelação dada em 1832 diz que esta incredulidade e vaidade trouxeram condenação sobre toda a igreja, e que eles permanecerão sob esta condenação até que se arrependam. Caso contrário, permanece por ter sido derramado um flagelo e julgamento sobre os filhos de Sião. Em uma revelação dada a seguir ano, foi explicado que o flagelo do Senhor passará de noite e de dia, e seus rumores afligirão todas as pessoas, sim, e não cessará até que o Senhor venha, pois a indignação do Senhor foi acesa contra suas abominações e todas as suas obras perversas. No entanto, Sião escapará se ela tentar fazer tudo o que eu ordenei. Mas se você não tentar fazer o que eu te ordenei, eu te visitarei de acordo com todas as suas obras, com aflição grave, com pestilência, com pragas, com espada, com vingança e fogo devorador. O profeta Joseph ensinou que muitos dos santos, mesmo que sejam eretos, podem ser vítimas das doenças e pestes que estão por vir. Eu expliquei algo sobre a vinda do Filho do Homem. Também que é um equívoco que os santos escaparão de todos os julgamentos enquanto os iníquos sofrem, porque toda a carne tem que sofrer, e os justos dificilmente escaparão. No entanto, muitos dos santos escaparão, pois os justos viverão pela fé. No entanto, muitos dos íntegros serão vítimas de doenças, pestes, etc., por causa da fraqueza da carne, e ainda eles serão salvos no reino de Deus. Portanto, é um princípio profano dizer que tal e tal pessoa transgrediu porque caiu vítima de doença ou morte,
porque toda a carne tem que morrer, e o Senhor disse, não julgue, para não ser julgado. Fomes e secas. O perigo iminente de doenças e pestes tem uma forte conexão com o grande perigo de fome. Além das muitas advertências proféticas de fome já citado neste capítulo, existem várias passagens que chamam a atenção para diferentes maneiras de que o Senhor pode causar fome sobre os povos do mundo. Há uma profecia em Doutrina e Convênios sobre um evento importante que ainda há no futuro. Isso ocorrerá em um momento não especificado antes da chegada do Senhor. O Senhor proclamou e uma forte tempestade de granizo será enviada para destruir o colheitas da terra. Talvez tenha sido essa revelação que inspirou a oração feita pelo profeta Joseph Smith quando dedicou o templo de Kirtland. Enquanto eu estava falando sobre o não arrependido entre os inimigos da igreja, ele pediu ao Senhor que todas as suas obras sejam desmoronou e rolou pelo granizo e pelos julgamentos que você enviará sobre eles em seu vamos para. Outra maneira pela qual o Senhor pode enviar fome sobre a terra é mudar o temporadas. Em resposta à oração de desespero oferecida pelo profeta enquanto ele estava preso na prisão em Liberty, Missouri, o Senhor revelou que Deus fixou sua mão e selo para mudar os tempos e as estações, e obscurecer seus mentes para que não entendam suas obras maravilhosas, para você tentar surpreendê-los em seu própria astúcia, mas talvez a maior ameaça como possível causa da fome seja o perigo de secas. O Senhor também avisa que as secas podem desempenhar um papel importante nos eventos dos últimos dias. Eis que com a minha repreensão eu seco o mar. Eu transformo os rios no deserto, seus peixes cheiram mal e eles morrem de sede. Visto na escuridão o céu, e sua cobertura eu faço de saco. E isso virá da minha mão, você vai mentir em angústia. Mesmo agora, o problema da escassez de água nos Estados Unidos é crítico. O presidente Kennedy ao lado de sua posse disse, em 15 anos, precisaremos do dobro de água do que precisamos agora. Hoje 40 milhões de americanos eles estão à beira de uma grave escassez e os lençóis freáticos estão caindo em quase todos os lugares. Hoje, quase todos os principais rios dos Estados Unidos estão poluídos. Em um estudo recente, meteorologistas e conservacionistas da natureza relatou que os Estados Unidos eles estarão em sérios apuros em cerca de 10 anos se não puderem economicamente converter água salgada em água potável. Um relatório preparado por o Comitê de Ciência da Câmara dos Deputados diz que o país já está usando cada gota disponível de seus suprimentos de água potável. O estudo revelou a possibilidade de que os Estados Unidos seriam a primeira das nações de civilização e tecnologia avançada. Ele se encontrará em sérias dificuldades por causa da falta de água potável. A dificuldade está prevista para ser apresentará por volta do ano de 1970 ou antes, tanto quanto mais 10 anos antes de ter indicadas em estudos anteriores. Um grupo de pesquisadores independentes, Resources for the Future Incorporated, descreveu a tremenda despesa necessária para resolver, mesmo temporariamente, o problema de água destinação. Se muitas regiões não iniciarem programas para a conservação de água, eles serão confrontados com uma deterioração econômica. O estudo recomenda gigantescos procedimentos que custarão 228 bilhões de dólares em 20 anos para evitar uma escassez crítica estimada para 1980. Uma seca poderia antecipar essa data em vários anos. Ainda hoje, muitas comunidades carecem de água. Um artigo escrito no Arizona em 1960, disse que no ano passado, uma em cada 7 comunidades sofreu com a falta de água considerada moderado a grave. Nada menos que 79% das comunidades do estado de Illinois sofreu com a escassez de água durante pelo menos parte de 1959. Mas o povo americano recusou-se a prestar atenção a um problema que já está aparecendo, e que está sendo feito cada vez mais crítica e que em um dia próximo terá praticamente toda a nação em condições de desespero. É uma necessidade imperativa despertar as pessoas para uma compreensão de seu perigo, de acordo com William E. Richards de Eldridge, Nebraska, presidente da Associação Nacional dos Distritos de Conservação de Terras Vegetais. Revista Luca adicionada, o problema já chegou para muitos nos Estados Unidos. Mais de 1.000 comunidades foram forçadas a restringir o uso de água em um ano recente, de acordo com o Geological Survey of os Estados Unidos. 45 estados sofreram com escassez. O Geological Survey observou que, hoje em dia, nenhuma região do país está isenta de problemas em termos de água. Um dos aspectos mais sérios do problema da água é o grande aumento do perigo de sua poluição. O presidente Kennedy disse que a poluição da água atingiu proporções terríveis e que os esforços coletivos atuais não são suficientes.
A poluição do abastecimento de água está aumentando mais rápido do que os homens podem inventar métodos de purificação, e algumas doenças estão sendo transmitidas pela água, embora já tenha sido purificada. O notável jornalista, Drew Pearson, avisou que médicos funcionários do governo identificaram poliomielite paralítica em Camden, NJ, febre tifoide em Milwaukee, Michigan, disenteria em Cincinnati, Ohio, e hepatite em Utah, como todas atribuídas à água contaminada. Em alguns lugares, o rio Columbia está tão poluído que apenas espirrando água de um barco a motor pode causar doenças. O povo de Washington, D.F. foram aconselhados a não comer peixes retirados do rio Potomac, e já nadar no Potomac quase não existe. The Los Angeles Times publicou 2/3 da população desta nação obtém água potável em fontes no quais bactérias, vírus e materiais tóxicos que causam doenças são eliminados. Uma declaração na Nova República informa que mais de 70 milhões de americanos dos 117 milhões que usam suprimentos públicos de água, eles agora bebem água que passou por um processo de purificação pelo menos uma vez. De particular interesse para os santos dos últimos dias que conhecem as profecias com relação à purificação do condado de Jackson, Missouri, em preparação para o retorno dos santos para construir a Nova Jerusalém, é esta notícia recente no jornal St. Louis Globe-Democrata. Depois de passar por Kansas City, o rio Missouri é o abastecimento de água mais poluído dos Estados Unidos. O número de bactérias em suas águas é em média 25 vezes maior que o nível permitido para consumo humano. Seu peixe tem gosto de querosene. Um relatório por parte do Departamento de Saúde Pública afirma ter encontrado detritos flutuantes no rio, lixo, sangue e esterco de plantas frigoríficas, penas, óleo, produtos químicos e esterco de esgotos doméstico. Tudo isso ameaça transformar o rio Missouri em um esgoto a céu aberto. As citações acima tratam dos perigos da escassez de água e o abastecimento de água transmissora de doenças é significativo no contexto desta local de construção. Eles são evidências da proximidade de possíveis fomes e pestes. A propósito, na luz das advertências constantes do Senhor sobre as fomes vindouras, os membros da igreja fariam bem em seguir os conselhos de seus líderes e fornecer bens adequados. Um terremoto nos Estados Unidos. As profecias já citadas neste capítulo frequentemente se referem a vários terremotos e tempestades. Os capítulos a seguir tratarão de 3 terremotos específicos de grande importância que foi profetizada, mas os profetas dos últimos santos os dias deram indicações, além de pelo menos um terremoto, que terá resultados muito extensos sobre o povo dos Estados Unidos. Uma importante profecia foi proferida por Wilford Woodruff em um sermão que ele proferiu em Logan, Utah, em 22 de agosto, 1863, em que profetizou como as cidades de Nova York, Boston e Albany será destruído. Vocês se tornarão homens e mulheres, pais e mães, sim, e os dias virão. Depois disso seus pais e esses profetas e apóstolos já faleceram, e você terá o privilégio de entrar nas torres de um templo glorioso construído em nome do Altíssimo, apontando para a direção da encosta, leste ao longo da encosta de Logan. E enquanto você está no torres de templos e seus olhos examinam este vale glorioso cheio de cidades e vilas, ocupada por milhares de santos dos últimos dias, então você se lembrará desta visita de presidente Young e seus companheiros. Você dirá, isso foi na época em que o presidentes Benson e Malgan, foi antes de Nova York ser destruída por um terremoto, foi antes de Boston afundar no mar no ritmo do mar se lançando através de suas margens. Isso foi antes de Albany ser destruída pelo fogo. Sim, nessa hora você vai se lembrar das cenas deste dia. Valorize-os e não os esquecerá. O presidente Young seguiu e disse, o que você disse, irmão Woodruff, é uma revelação e será cumprida. Em 2 ocasiões, Orson Pratt também aludiu à destruição de Nova York. Ao falar sobre os habitantes da América, disse que eles terão que perecer, se não se arrependerem. Eles se desgastarão, e a plenitude da ira de Deus Todo-Poderoso será derramado sobre eles, se não se arrependerem. Suas cidades serão deixadas desolado. Chegará o momento em que a grande e bem povoada cidade de Nova York, a cidade maior da República Americana, ficará sem habitantes. As casas permanecerão de pé alguns, mas não todos. Eles ficarão sem habitantes, sem pessoas para herdá-los. Será mesmo com várias outras cidades. Vários anos antes, Eider Pratt havia feito uma profecia semelhante. A grande, poderosa e populosa cidade de Nova York, que pode ser considerada como uma das maiores cidades do mundo,
Em alguns anos, será um monte de ruínas. As pessoas vão se perguntar, olhando para as ruínas que custaram centenas de milhões para construir, o que aconteceu com seus habitantes. Suas casas permanecerão, mas eles estarão desolados. Diz isso o Senhor. Este será apenas um exemplo de várias outras vilas e cidades em face de este continente. Parece que o Senhor está preparando o mundo para enviar grandes terremotos sobre ele. A frequência e a gravidade dos terremotos em todo o mundo estão aumentando. O mais forte terremoto já registrado ocorreu no Chile em 21 de maio de 1960. Foi estimado que exigiria a força combinada de 25 mil bombas atômicas do Hiroshima para começar a liberar energia equivalente a apenas um dos maiores acidentes deste desastre. Expulso do condado de Jackson. Parece que durante este período tumultuado no condado de Jackson, Missouri, eliminado em preparação para os santos. A profecia não indicou como isso vai acontecer, mas ela deixou claro que toda a região onde a Nova Jerusalém será construída será completamente limpo de sujeira. O presidente Brigham Young falou sobre o tempo quando o Senhor purificar a terra, arrancar o malfeitor, preparar o caminho para o retorno de seu povo à sua herança, e acrescentou que se nossos inimigos não acabar com sua opressão sobre este povo, por mais verdadeiro que o Senhor viva, não haverá muitos os dias até ocuparmos aquela terra, disse Young, e lá construiremos um templo para o Senhor. Talvez Heber C. Kimball tenha se referido a isso quando disse que as bordas ocidentais do estado de Missouri ficará tão limpo de seus habitantes que, como presidente jovem, não haverá um cachorro vadio para abanar o rabo. Orson Pratt também disse que antes de os santos retornarem ao condado de Jackson, Deus visitará aquela região em julgamento, e não haverá mais proprietários para ocupar a região. Os santos escaparão do julgamento. A profecia pinta um quadro pessimista e um quadro brilhante sobre se os santos terão permissão para escapar dos julgamentos preditos para esta terra. Uma profecia dada a Joseph Smith adverte que esses julgamentos virão sobre os membros iníquos e infiéis da igreja antes de ser derramada sobre outros povos. Eis que a vingança vem rapidamente sobre os habitantes da terra. Dia de ira, de fogo, desolação, pranto e lamentação, e como um redemoinho virá sobre toda a face da terra, diz o Senhor. E começará em minha casa e de minha casa se espalhará, diz o Senhor, o primeiro entre aqueles de vocês que professaram conhecer meu nome, diz o Senhor. Tu não me conheces e blasfemaste contra mim no meio da minha casa, diz o Senhor. Embora esta profecia tenha sido interpretada em vários momentos como tendo sido cumprido em parte quando os santos sofreram várias tribulações, ao que parece, à luz de evidências contidas neste capítulo, de que seu verdadeiro cumprimento ainda está no futuro. 27 Wilford Woodruff proclamou que os julgamentos de Deus viriam sobre judeus e gentil, Sião e Babilônia. Outra revelação dada a Joseph Smith afirma: Jurei em minha ira e decretei guerras na face da terra, e os ímpios matarão os ímpios, e o medo apoderar-se-á de cada homem. E também os santos dificilmente escaparão, ainda assim eu, o Senhor, estou com eles. Eu descerei ao céu, da presença de meu Pai, e consumirei os ímpios com fogo inextinguível. Será visto no próximo capítulo que o início dessas tentativas será acompanhado por uma guerra interna nos Estados Unidos. Heber C. Kimball previu que este período de contenção civil será precedida por um momento de grande perseguição, quando todos os verdadeiros santos dos últimos dias serão testados até o limite. Muitos vão apostatar, e outros ficarão imobilizados, sem saber o que fazer. Depois falou dos julgamentos que vão varrer limpo o oeste do Missouri e disse: antes que esse dia chegue, porém, os santos serão submetidos a uma tentação que testará a integridade dos melhores deles. A tensão se tornará tão forte que os mais justos entre eles clamarão pelo dia do Senhor noite até que eles serão entregues. Mas os profetas deixaram bem claro que o critério que permitirá os santos que escapam das piores provações são a vida justa. De acordo com Wilford Woodruff, os únicos que têm o direito de ser protegidos de provações são os possuidores dignos do sacerdócio. Você pode me dizer onde estão as pessoas que serão mantidas e protegidas dos grandes calamidades e provações já às nossas portas? Eu vou te contar. Os sacerdotes de Deus que honrar seu sacerdócio, e aqueles que são dignos de suas bênçãos são os únicos que possuem o direito de ser protegida dessas ações. Eles são os únicos seres mortais. Nenhuma outra cidade
Você tem o direito de ser protegido contra essas ações judiciais. Eles estão às nossas portas, nem mesmo isso. As pessoas escaparão totalmente deles. Eles cairão como os julgamentos contra Sodoma e Gomorra. Ninguém, a não ser o sacerdócio, será protegido de sua fúria. E finalmente, foi ensinado por Brigham Young que, embora a maioria os santos guardam os mandamentos de Deus, maldições e julgamentos do Todo-Poderoso, eles nunca virão sobre eles, embora tenham, no entanto, provas de muitos aulas. Há um princípio que desejo que os santos dos últimos dias entendam perfeitamente bem, isto é, de bênçãos e maldições. Por exemplo, lemos que guerras, pestes, pragas, fomes, etc. afligirão os habitantes da terra, mas sim, a angústia pelos julgamentos de Deus virá sobre este povo, será porque a maioria eles terão se afastado do Senhor. Se a maioria das pessoas se afastarem dos santos mandamentos que o Senhor nos deu, e eles falham em manter o equilíbrio de poder em a igreja, podemos antecipar que os julgamentos de Deus virão sobre nós. Mas se 6/10 ou 3/4 dessas pessoas guardam os mandamentos de Deus, amaldiçoam e julgamentos do Todo-Poderoso nunca chegarão a eles, embora tenhamos julgamentos de vários tipos, e teremos que lutar com os elementos naturais e espirituais. De uma vez só que essas pessoas se esforçam para servir a Deus com o melhor de suas habilidades, você terá melhor sucesso, você terá mais para comer e se vestir, você terá melhores casas nas quais viva, melhores companheiros, e você terá mais alegria do que os iníquos têm ou terão. Resumo: foi predito que grandes calamidades e desastres virão sobre a terra no período quando os missionários serão instruídos a voltar para suas casas e aos tempos dos gentios será cumprido. Aparentemente, esses desastres já começaram, mas serão comandados por Deus com intensidade muito aumentada naquela época. Esses julgamentos podem ser classificados em 3 títulos gerais. 1. Pestilências. Uma doença devastadora se espalhará pelos Estados Unidos. 28b. Virá rapidamente e fará com que as pessoas mentem a centenas e milhares sem ser enterrado. C. A doença virá principalmente dos iníquos, mas alguns dos santos justos também sofrerão e morrerão. D. A peste continuará a se espalhar de vez em quando até que permaneça a terra se esvazia. 2. Fome. O Senhor disse que um forte granizo destruirá as safras da terra. A fome também pode ser causada pela mudança das estações, que influenciará os períodos de semeadura e colheita, e pela escassez de água. B. Já existe uma grave falta de água nos Estados Unidos. Especialistas em governo previu que em 1970 a escassez de água seria proporcional desastroso em muitos lugares. C. A poluição da água também é um problema sério e está aumentando em intensidade. Os processos de purificação usados hoje não removem do água abastece todos os itens perigosos e alguns foram encontrados para doenças foram transportadas por fontes de água culinárias. 3. Terremotos, inundações, chuvas violentas, tempestades, etc. As profecias dizem que Nova York será destruída por um terremoto, Albany pelo fogo, Boston por um aguaceiro violento, e que muitas outras cidades no continente americano eles serão destruídos ou desolados. B. Os terremotos estão aumentando em número e intensidade. Nos Estados Unidos está acontecendo com frequência. Eles são muito mais destrutivos do que bombas atômicas. C. Embora a forma de sua destruição não tenha sido divulgada, o condado de Jackson, Missouri, o local da Nova Jerusalém, será totalmente limpo de seus habitantes. Os santos sofrerão até certo ponto com essas calamidades, mas geralmente escaparão o pior desses desastres de acordo com o nível de sua justiça.